Pessoal, boa noite, bem-vindos a mais um podcast aqui, Direito dos Professores, Direito dos Servidores Públicos, onde você vai encontrar aqui o sumo do negócio, você vai realmente saber quais são os seus direitos. E hoje eu trouxe aqui uma figura ilustre, muito especial, meu amigo Mauro Aquino, que é um grande especialista em direito do trabalho, direito trabalhista. E foi meu vizinho, né, Mauro? Foi um vizinho. Lá no Olho d'Água, jogamos muita bola lá naquela casa. E agora a gente vai aproveitar essa amizade aqui para produzir um pouco, para explicar um pouco para as pessoas quais são os seus direitos, né? Quais são os seus direitos ali na CLT, aquele professor que trabalha numa escola particular, trabalha numa faculdade, né? Quais são os seus direitos? Se apresente aí, Mauro, para quem não te conhece. Bom, Júnior, é um prazer, uma honra estar aqui nesse teu podcast tão renomado, né? Eu sou Mauro Aquino, sou advogado há 20 anos já, sou especialista em direito do trabalho, especialista em processo do trabalho também. Trabalhei vários anos como gerente judicial do Leiloeiro do Estado, justamente na Justiça do Trabalho, então ampliou ainda mais o meu conhecimento sobre isso. E hoje eu estou aqui aberto para a gente bater esse papo sobre os direitos dos professores privados. Mauro, a gente vinha conversando que o direito dos professores, o direito trabalhista dos professores, ele tem muitas nuances, né? Ele sabe que o direito trabalhista em si, ele é um direito especial, mas o direito dos professores, então, ele é um direito, vamos dizer assim, mais melindroso. E se os professores não estiverem muito atentos, eles passam ali despercebido por algumas coisas, é isso mesmo? Isso, acontece isso, até porque eu digo que os professores são especiais, né? Eles são a base da sociedade, Verdade. Senão a gente não conseguiria nem falar, nem comunicar a gente conseguiria. Então, a gente tem cláusulas e especificidades da lei, especificamente para eles, principalmente nas convenções coletivas, coisas que não estão na CLT, que cada estado tem uma forma diferente de tratar o professor. E muitos professores não sabem e acabam caindo na normalidade de um trabalhador urbano, o que não pode ser. Ah, perfeito. Então, já entrando no tema então seria o quê? Os professores, eles têm os direitos trabalhistas, né, de forma ampla, mas pelo fato de ser essa profissão tão respeitada, eles têm esses direitos mais específicos e eles também têm os direitos que são ali previstos, né, no sindicato, ali nos acordos, né, entre patrão e sindicalizados. Só que aí, às vezes, deixa eu ver se eu estou entendendo direitinho, às vezes esses professores acabam não sabendo dessas nuances, né, do que é feito ali no sindicato, das nuances mais específicas da lei e acabam caindo de uma maneira mais ampla, de uma forma geral. Seria isso? Exatamente. Eles acabam sabendo apenas os seus direitos da CLT, que existe dois tipos de professores. O professor da rede privada e o professor da rede pública. Rede privada é aquele que é feito pela CLT, pela consolidação das leis do trabalho. E existe os públicos que são feitos através de concurso, que tem o seu estatuto específico. Nós não vamos falar sobre eles, vamos falar sobre o privado. Então, na CLT, do 317 ao 323, ele fala os direitos básicos dos professores, mas ele não diz especificamente algumas proteções que a convenção vem especificando, que é o quê? É o sindicato dos professores negociando com o sindicato das escolas. Então, ele estabelece normas especiais de proteção, tanto ao professor quanto também à escola. Então, essa convenção, que ela é particular de cada estado, cada um tem o seu, alguns professores não sabem e acabam não fazendo parte desses direitos para sua proteção. Perfeito. Pessoal, então vocês estão entendendo direitinho, né? Hoje a gente vai falar sobre o direito dos professores da rede privada. Então, escolas privadas, universidades privadas, todo tipo de educação que é da rede privada. Ou seja, aquele que é o professor da rede pública, esse aí são outros tipos de normas, não é isso, doutor? Isso. São normas regidas ali pelo concurso, pelo estatuto, perfeito. Então, hoje a gente vai tratar dos direitos dos professores da CLT. Então, doutor, eu queria que você começasse dizendo qual é essa diferença entre CLT e os regimes estatutários. Certo. A CLT, isso é uma lei geral privada para as negociações entre uma empresa privada e uma pessoa. A diferença do público é justamente os órgãos públicos, seria Estado, município ou União. As autarquias, algumas que fazem concurso
que é aí você vai fazer a prova e tem a sua legislação ali no concurso. Quando é lançado o concurso, ele diz quantas vagas são e quais são as especificações e as leis que ele vai ter que cumprir, certo? Já na CLT, não. A CLT tem a norma geral para todos os professores e não exclusivamente para um órgão, mas para todas as escolas, faculdades que o professor vai exercer. Essa é a diferença básica entre os dois. Certo. E, especificamente nesse caso de professores, o que o senhor destacaria de principais diferenças? Então, assim, por exemplo, olha, aqui no regime estatutário, o professor tem direito a algo que não tem aqui na CLT. Ou então, na CLT, tem alguns direitos que não tem aqui no regime estatutário. Existe algo que a gente possa destacar ou não? A gente vai selecionando aqui. Para falar especificamente, é meio complicado, porque cada estatuto tem uma norma diferente. Cada concurso tem um direito diferente. Cada estatuto, ele vai especificar quais são os direitos que o professor tem. Muitas pessoas pensam que o professor público tem mais direitos do que o privado. E às vezes não é. Em determinados concursos, alguns direitos específicos dos professores, que são negociados na convenção, não são incluídos. Entendi. Mas no privado certo? Como também tem outros concursos públicos que há mais direitos, que as pessoas pensam por ter estabilidade, não ser demitido por qualquer coisa, tem mais direito, mas isso não acontece. Tem uma estabilidade. A diferença dos dois, especificamente, é que no público ele tem mais estabilidade. É mais difícil você demitir um professor público, mas você pode ser demitido. No privado, não. O privado fica à mercê da escola, à mercê da empresa privada continuar o trabalho ou não. Mas, em contrapartida, ele tem direito a férias de 30 dias, ele tem direito ao 13º, tem direito ao FGTS, tem direito às horas extras, que o público não tem. Perfeito, doutor. Então, o senhor frisou bem aqui qual é a diferença. E já adentrando nessas diferenças, a gente podia começar a falar aqui, por exemplo, de horas extras. Como que funciona hoje essa questão de horas extras para professores da rede particular? Certo. Principalmente, você poderia até demarcar, se já fosse o caso, demarcar se aqui no estado do Maranhão existe alguma diferença ou se não, se vai para a regra geral. Na regra geral, a gente vai começar primeiro especificando a regra geral e depois nós vamos vir para a específica, certo? A regra geral é a CLT, ela diz que o professor tem que cumprir uma carga horária de 44 horas, como qualquer funcionário ou trabalhador urbano, certo? Mas ela não especifica como ela deve ser. Ela vem especificando um pouco mais abaixo para o professor. Que o professor ele tem que cumprir 4 horas aulas consecutivas ou 6 horas aulas intercaladas, isso. Intercaladas. Então, são 4 horas aulas seguidas, ou seja, 4 aulas seguidas, ou 6 aulas intercaladas, 6 horas aulas intercaladas. Essa é uma especificação diferente para o professor, certo? Então, para falar de hora extra, primeiro você precisa saber que você tem que cumprir a regra básica, horário normal. ou 4 horas consecutivas ou 6 horas intercaladas. Na partir da 5ª hora aula, ou seja, da 5ª aula consecutiva, já começa a hora extra, certo? Que é o quê? É o pagamento da hora normal, adicionado mais 50%. Já na intercalada, a partir da 7ª aula no dia, isso são para o dia, na 7ª hora intercalada por dia, ele também vai ter que pagar hora extra. Uma das grandes dúvidas dos professores da escola privada é se existe hora aula ou existe hora extra para os trabalhos extra-turma, que seria o quê? A produção de provas, a correção de provas, a anotação nas cadernetas. Como existe na rede pública. Isso existe na rede pública. Já existe um planejamento, já no estatuto da rede pública, que destina determinadas horas para esse planejamento do professor. Essas horas extras, classe do professor. Já na privada não tem isso, certo? Na privada, o TST já decidiu, pacificou, que o pagamento do professor da escola privada já inclui esse serviço extra
classe. Então, já está incluído naquele valor. Por isso que não tem hora extra para esse trabalho específico. Então, o senhor está se referindo àquele serviço que os professores fazem como correção de provas, que fazem em casa, como elaboração de conteúdo programático. Então, esse tipo de trabalho, ele já está ali incluído na hora-aula que a escola paga para o professor. Então, é diferente ali da rede privada, da rede pública, não é? Exatamente, exatamente. É considerado como uma extensão do trabalho. Daquela hora-aula paga, é uma extensão do trabalho, esse desenvolvimento das atividades fora classe. Perfeito. E quando o professor atende, por exemplo, pais de alunos, né, aquela conversa que tem ali com os pais de alunos, às vezes até um próprio professor coordenador também, ele faz aquela conversa ali com os pais de alunos e tal, aquilo dali ele inclui como hora extra ou ele já está dentro também da hora-aula? Aí fica bem fácil a gente identificar o que vai ser hora extra ou não. Você atendendo o pai de aluno não quer dizer que está vinculado à tua aula. Isso não faz parte daquela tua aula. Então, ali sim, já é uma hora extra, porque é um trabalho extra. Se você for desenvolver algum tipo de trabalho pedagógico na escola, administrativo, ou ser coordenador, ou ser supervisor, você já acumula um trabalho. Então, você tem direito a um adicional no teu salário, porque você está fazendo uma atividade além da turma, além da aula. Então, sim, neste caso, se ele for atender um pai de aluno, se for atender um aluno, que não quer dizer que é especificamente para a aula, ele tem direito a um adicional. Entendi. Então, as atividades que são realmente do professor, como eu falei agora há pouco, elaboração de prova, elaboração de conteúdo, correção, esse não entra em hora extra. Agora, quando ele vai atender um pai de aluno, quando ele vai atender um aluno, ali, vamos dizer, ali por fora, né, mas ali dentro ainda do ambiente escolar, esse aí, o professor, ele pode estar pleiteando horas extras. E, doutor, assim, pela sua experiência, qual é a melhor forma de se fazer isso de maneira, vamos dizer, tranquila? Não é? Porque, assim, ninguém quer guerra com ninguém. Eu acredito que o professor que está aqui, ele não vai querer guerra com tudo quanto é escola que ele vai trabalhar, ele quer um acordo, né? Qual é a melhor forma dele fazer isso? É através de sindicato? É através de uma conversa com a diretoria, com a coordenação? Como é que, na sua experiência, como é que funciona? Ou tem que ir pra guerra logo? Vamos lá exigir? Como é que é? Explica aí. Eu digo que uma conciliação é melhor do que qualquer guerra, né? Então, você deve começar ali, primeiro pelo seu network. Conhece as pessoas mais próximas, teu superior, imediato, coordenador, diretor, que você possa conversar e identificar que há algo que está saindo daquele teu direito, ou seja, está sendo suplementado ao que você deveria fazer, certo? Você vai primeiro lá numa conversa tentar corrigir aquilo. Se não conseguir, aí você tem que tomar o quê? Seus direitos têm que ser anotados. Você tem que fazer um registro, mesmo para aquela pessoa imediata, mesmo ainda tentando, sendo através do network. E esse registro seria o quê? O registro formal, uma anotação? Como é que o professor realmente ele registra essas ocorrências? A gente está falando aqui sobre a questão de hora extra, mas serve para tudo. Serve para tudo. Então, por exemplo, sei lá, aconteceu algum abuso lá com o professor na sala de aula, então, entre a coordenação e o professor e tal, algum abuso. E aí tudo bem, existe uma maneira interna corporis ali de você fazer aquele registro. Mas aí depois como é que você vai pegar aquele registro que está ali dentro da diretoria, por exemplo, está dentro da coordenação, para eventualmente fazer uma demanda judicial contra aquelas pessoas que estão com aquele registro? Você está entendendo ali? Tô entendendo. Como que seria essa produção de provas? Como é que Certo. o professor iria produzir provas ali? Eu digo que é uma escalada de negociação que você tem que fazer antes de chegar no juizado ou então na justiça, certo? O que você tem que fazer? Primeiro, você entra na escola, você faz um ofício mesmo. Eu venho, através dessa, solicitar a correção de determinada coisa, ou de um abuso que aconteceu, ou pedir provas de que eu fiz uma hora extra, porque você tem lá o que vai acontecer. Você vai solicitar aquilo para a direção da escola, oficialmente em duas vias. Uma você deixa, a outra eles carimbam e lhe retornam. Não respondeu, eles têm um prazo até 15 dias para lhe responder. Não lhe respondeu, você pega o seu documento, você vai na Secretaria de Estado, ou de município, ou da União, dependendo de qual for a entidade. Se for privado, você vai no seu sindicato, certo? Você vai no sindicato
e faz o registro de que você fez aquele registro na escola e ela não está obedecendo. Aí o sindicato vai acionar ou o Ministério do Trabalho ou a própria escola diretamente, ou então o sindicato das escolas, para que aquilo seja resolvido de acordo com o grau do problema que está sendo desenvolvido ali. A partir desse momento, é tudo ainda administrativo, certo? Não conseguiu resolver na escola, não conseguiu resolver no sindicato, aí sim a gente diz que você deve ir para a justiça, porque você tentou todas as vias administrativas para resolver aquilo. Aí você pode entrar, se for algo urgente, com um mandado de segurança, ou então, se não for uma obrigação de fazer, para dar o prazo para que a outra parte possa recorrer e dizer a sua parte. Pessoal, então vocês estão acompanhando aqui, a gente começou falando de hora extra, mas a gente já expandiu aqui um pouco para muitos casos que têm acontecido. Tem muitos professores que estão procurando aqui no nosso escritório, perguntando, por exemplo, doutor, eu estou sofrendo abuso na minha escola, eu estou sofrendo abuso do coordenador, eu estou sofrendo abuso do diretor, o que é que eu faço? Quais são as providências que eu faço? E aqui o doutor Mauro aqui está para explicar, né, para vocês, para professores, qual é a melhor forma de vocês poderem combater esses abusos. A gente está aqui olhando por uma esfera do direito trabalhista, doutor Mauro, mas o senhor também sabe que o senhor tem uma grande atuação no direito criminal. Eu queria que o senhor abordasse também se pode se implicar algum tipo de abuso desse aí para penalizar as pessoas que estão cometendo esses abusos contra professores. Tá. Esse talvez é um dos grandes problemas que a escola tem hoje, que é o trabalho, o problema interpessoal entre professores e às vezes até coordenador e professor, diretoria e coordenador. Então, a grande dificuldade desse professor é construir as suas provas. Talvez ele não tenha conhecimento sobre o seu direito, o que está sendo abusado ali pelo diretor, pelo coordenador, até pelo colega de trabalho, do outro professor. Às vezes também a pessoa ainda não tem aquela noção também, às vezes, do que é abuso e o que não é, né? Exatamente. Não tem isso? Que às vezes a pessoa, será que isso é um abuso ou será que é uma cobrança normal? Não é? Qual é o limite ali? Onde que a justiça caracteriza o que é abuso? Onde que a justiça caracteriza que é ali uma cobrança? Eu sei que é difícil, não é, de a gente limitar isso, mas se para nós que estamos na área, né, e para os juízes, cada um tem uma decisão, imagina para quem está ali no dia a dia sofrendo aquilo. Exatamente, ainda mais porque precisa daquele salário. Então, ele fica meio que com medo de exercer o seu direito e às vezes fica com medo de ser excessivo, dizer que alguém está abusando dele e ele acabar sendo punido ou perseguido. Então, o grande problema disso é construir primeiro essas provas, para saber se você está sendo abusado ou não. Se há algum excesso na cobrança, se há algum problema de perseguição entre a escola e o professor. Então, para ele fazer isso, ele vai ter que ter testemunhas, ele vai ter que ter conhecimento sobre os seus direitos, se ele aí tá já sendo complica, né? isolado, Porque vai pedir para testemunha. Então, às vezes, complica. Porque vai pedir testemunha, testemunha é um professor. Às vezes, a pessoa não quer se envolver, né? Tem todos esses... Exato. Né? Na prática, existe ali muitos probleminhas, né? Exato. Esse é você puxou a parte criminal, é um dos grandes problemas, porque você precisa provar a autoria. Não só o que está acontecendo, mas que alguém está fazendo. Entendeu? Você, às vezes, consegue até provar que você está sofrendo abuso, mas você tem que provar quem está fazendo. Certo? Então, é difícil ter essa prova justamente porque nenhum outro professor vai querer fazer, porque sabe que vai ser perseguido. Ter outras documentações, como filmagens, fotos, alunos... Era justamente isso que eu ia lhe perguntar. Hoje, a justiça aceita, por exemplo, uma gravação entre um professor... Eu sou professor. Eu estou sofrendo abuso do coordenador, do diretor, de quem quer que seja, e eu vou gravar. Eu vou gravar, claro que eu não vou contar que eu vou gravar, porque é um meio de produção de provas para mim. A justiça aceita esse tipo de gravação, que não seja gravação telefônica, mas gravação via ambiente? Essa é a grande resposta. Depende. Depende como for feita essa gravação e qual a finalidade dela. Se você faz uma gravação instigando que a pessoa lhe agrida, isso não é aceito, certo? Mas se essa gravação você conseguir provar que não há outra forma, outro tipo de prova que você consiga produzir para proteger o seu direito, a justiça aceita. Perfeito. Certo? Mesmo que seja uma câmera escondida, uma gravação no celular, ele já aceita porque é o único meio de prova
do professor para provar aquele abuso que ele está sofrendo. Então, tipo, não pode na hora da gravação você não pode provocar. Como diz aqui o Maranhão, não pode caçar conversa. Não pode. Não pode caçar conversa. Tem que ser ali numa coisa ali normal. E aí, de repente, pá, aconteceu aquilo. Então, esse meio de produção de provas, ele vai servir. Exatamente. Perfeito. Doutor, e o senhor falou também de conversas via WhatsApp. Acho que o senhor citou diversas conversas via WhatsApp. Elas servem de prova? Então, de repente, ali está o coordenador falando alguma coisa ali para o professor e tal. Hoje, a justiça aceita essas provas via WhatsApp? Aceito. Eu ia até comentar sobre as fotos, filmagens, ia chegar no WhatsApp e outros tipos de prova, como e-mail, como outras redes sociais, Instagram, Facebook, enfim, várias outras. Por quê? Tudo que a escola tem que ter, tem que ser registrado. Certo? Então, se há algum abuso e o professor está fazendo e a escola não registra, é obrigação da escola ter. Então, ela vai ser condenada por omissão daquele tipo de registro. A gente entra ali na área da responsabilidade civil. Isso, exato. Aí, no caso, é a responsabilidade empresarial da escola, certo? Já com o WhatsApp, já é um meio de prova, certo? Não é toda conversa de WhatsApp que pode ser. Ela tem que ser reconhecida ou por um cartório ou então por um site específico para validar aquelas conversas. Perfeito. Então, quer dizer, hoje o professor ele tem ali aquele meio de prova, que é a conversa no WhatsApp. Qual é o passo a passo? O que é que ele tem que fazer para poder validar aquela conversa no WhatsApp? Bom, ele tem que levar o celular no cartório, certo? Para sair uma ata notorial daquela conversa, para dizer que aquela conversa é realmente verdadeira. Só que é caro. Sai por volta de R$80 a R$100 a folha, certo? Então, uma conversa dessa, tu pega uns 4 folhas só em uma conversa, em um diálogo. Sim. Se você tiver mais de conversa, você vai botar mais aí, então já vai R$400, R$500. Existem sites, vários sites, que até o TST, o TJ, o STF validam pela internet, certo? Você paga um valor bem ínfimo, bem menor, para ele reconhecer isso. E aí vai vir, como é no Instagram, uma etiquetazinha validando, dizendo que aquela documentação é verdadeira. E aí é válido para o processo. Não só para professores, mas todo tipo de prova, através do WhatsApp, Instagram e qualquer outra rede social. Perfeito. Pessoal, então vocês estão acompanhando aqui o Dr. Mauro Aquino, essa entrevista que a gente está fazendo com ele, esse bate-papo, na verdade, né? Meu grande amigo de infância, já deu muita bola junto. Né? Então, a gente está falando aqui sobre o direito, você que chegou agora, a gente está falando sobre o direito dos professores, especificamente sobre o direito dos professores na CLT, e eu quero pedir para vocês deixarem um comentário, tá? Vocês podem deixar a pergunta de vocês aqui embaixo, que eu e o Dr. Mauro, a gente vai fazer questão de responder todo mundo aqui depois. Só lembrando que esse podcast aqui tem o patrocínio do Hotel Pousada Farol da Praia, Hotel Pousada Vila Calhau, Hotel Pousada JF. E a gente tem aqui até uma novidade para você, meu amigo professor. Eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo, tá? Um código promocional. E se você vier se hospedar em algum desses locais aqui em São Luís do Maranhão, você vai conseguir até 10% de desconto. Também, então, isso aqui é um brinde que nós aqui do nosso podcast estamos deixando aqui para você, professor. Meu amigo Mauro, vamos voltar aqui para o nosso assunto, para o nosso tema. A gente falou aqui já um pouco de direito penal, criminal, já falamos aqui de CLT, já falamos aqui dos direitos dos professores, falamos de abuso. É um tema, então, muito importante essa questão de abuso, porque muitos professores têm perguntado para a gente, né, sobre a questão de abuso. E antes de até de mudar, que eu quero falar um pouco aqui de sindicato, aqui com o senhor, de como que os professores podem acessar o sindicato ou exercer ali os direitos dele através dos sindicatos, né? Eu queria saber do senhor o seguinte, voltando um pouco para a questão dos abusos. Certo. A gente falou dos abusos de professores que estão ali na rede privada. Entrando um pouco na esfera da rede pública, é mais ou menos a mesma coisa ou existe algo diferente no sentido de porque são concursados, existe uma secretaria de educação que está ali acima, enfim, há alguma diferença aí entre professores que estão na rede pública e que estão na rede privada? Na verdade, não existe. É ínfima a diferença. Na verdade, são destinados as reclamações a pessoas diferentes. Enquanto o privado é destinado ao sindicato, os públicos são destinados às secretarias, certo? Aí tem o secretário de educação que vai verificar, vai abrir um inquérito administrativo,
para investigar aquela denúncia. E aí, talvez, no público, consiga até ter as testemunhas, porque eles sabem que são concursados e que não vão ser perseguidos. E se forem, tem ali a secretaria e tem um direito todinho por trás que eles podem exercer melhor do que no particular, no privado, que se ele decidir testemunhar, é muito mais fácil a empresa demitir ele até sem justa causa. Perfeito. Doutor, então vamos agora falar aqui um pouco sobre o sindicato. Me diga qual é o papel do sindicato, de uma maneira geral, de uma maneira ampla, né, dentro do direito trabalhista, e qual o papel especificamente do sindicato dos professores, e se eu puder adentrar até aqui dentro aqui do Maranhão, do estado do Maranhão, como que o sindicato pode auxiliar os professores aqui para garantirem os seus direitos? Certo. O sindicato, ele tem uma particularidade. Ele é uma união de professores, na verdade, união profissional, tem vários sindicatos, várias profissões, mas nesse específico de professores, para analisar os direitos dos professores, para a proteção dos professores, para ter mais voz, para ter mais segurança nas suas decisões. Então, foi surgindo o sindicato nesse sentido, de vários professores se unindo para ter uma força de trabalho, até de voz, diante os empregadores, certo? Para fazer valer os seus direitos como professores. Aqui no Maranhão tem o sindicato específico dos professores de escolas particulares, certo? Que fazem as negociações em nome dos professores. Desculpa só te interromper, porque tem muitas dúvidas. Certo. Depois da reforma trabalhista, ficou aquela coisa na cabeça das pessoas que diz assim, não, o acordo entre o sindicato pode tirar direito do trabalhador. Ficou, eu não sei se teve uma narrativa política muito forte em relação a isso, mas ficou isso na cabeça. É possível o sindicato se sobrepor à lei trabalhista no sentido de retirar algum direito do trabalhador? Existe. Existe porque a lei da CLT, que ela é geral, ela não é tão específica. Ela dá uma regra geral, certo? Então, dentro dessa regra geral, os acordos ou convenções coletivas, que convenções coletivas são entre os dois sindicatos, certo? O sindicato dos professores e o sindicato das escolas. Há um acordo entre os dois, ali existe e se chama convenção coletiva. É a norma geral entre os profissionais e as empresas. E o acordo coletivo é entre o sindicato e as escolas, especificamente sobre os professores. Então, há sim alguma forma nestes acordos de que não é que seja retirado, mas é que seja colocado o direito de uma forma que o professor não goste, certo? Como é essa parte dos trabalhos extra-classe. Os sindicatos estão lutando por isso, só que o TST ainda não aceitou, certo? Então, nos acordos, isso é retirado, certo? Em alguns, para dizer, como um professor que for assumir alguma coordenação pedagógica, supervisão pedagógica, diretoria pedagógica, for dar aula e assumir a parte administrativa. Há uma convenção coletiva que vai dizer quantos % ele vai ser adicionado. Tem professor que recebe 50%, tem professor que recebe 20%, tem professor que não recebe nada, e vai ter que ir para a justiça fazer isso. Então, é neste sentido que algumas pessoas pensam que o sindicato tira e bota, porque algum recebe 50%, outro recebe 20%, entendeu? Então, depende muito dessa situação. Então, não seria bem a questão de suprimir direitos, mas mais ajustar alguma coisa que a lei foi muito ampla, e nesse sentido de ajuste, desagrada alguns e agrada outros. Seria mais ou menos isso? Exatamente. Como as horas extras. Em algumas situações há a possibilidade de haver uma convenção entre o sindicato das escolas e o sindicato dos professores e aumentarem essas horas extras e darem uma folga maior em outros momentos e não pagar o valor adicional de 50%. Perfeito, doutor. Agora eu queria adentrar um pouco com o senhor aqui na questão de férias escolares. Como é que funciona essa questão de férias escolares? O professor, ele tem direito às férias e a recessos, ou se os recessos ali escolares, eles entram nas férias dos professores. Os professores têm direito a férias preferencialmente ou obrigatoriamente, juntamente com a escola, com as férias escolares. Como é que funciona hoje essa questão de férias para os professores e como que eles podem se defender caso algum direito deles seja ali agredido, transgredido?
eu vou dividir entre a educação básica, que são as escolas, e a educação superior, que é as faculdades, porque existem grades diferentes. Então, na básica, os professores, como todo trabalhador urbano, ele tem direito a a cada um ano ele tem direito a um mês de férias, certo? Geralmente, as escolas, para não interromper ou contratar um novo professor só para aquelas férias dos professores, ele dá as férias coletivas, entre aspas, dá férias para todos os professores em janeiro, quando a escola está fechada, quando é férias também dos alunos. Porque isso não carreta um prejuízo para a escola, um peso para a escola para ter que contratar um outro funcionário. Então, geralmente, os professores da escola privada no ensino básico, eles dão férias em janeiro. Mas, Mauro, janeiro geralmente não é só 30 dias. As férias vêm lá o recesso dos alunos vem lá de dezembro. Então, o direito do professor é só um mês. Se a escola está fechada, a justiça já considera esse excedente como um repouso remunerado, porque a escola está ali fechada. O professor está disponível para trabalhar, mas está fechada. A mesma coisa em julho. Tem escola que... Em outras palavras, tipo assim, ó, se a escola está fechada, é problema da escola, acabou. Exatamente. O professor não tem culpa disso. Não, o professor está lá para trabalhar. Aham. Certo? A escola que fechou, mas ele está lá. Sim. Certo? E está errado a escola querer que ele trabalhe em casa. A gente está fechado, mas você vai ser o planejamento de aula em casa e me apresentar. Está errado. Boa observação. Você foi contratado para trabalhar na escola, não para trabalhar em casa. Certo? Então, a mesma coisa em julho. Julho, algumas escolas dão recesso de 15 dias, de 10 dias. Ali é um recesso remunerado, não faz parte das férias deles. Já no ensino superior é diferente, porque a grade é diferente. Tem faculdade que começa em janeiro, tem faculdade que para em dezembro, tem faculdade que começa lá em março, certo? Então, ali já é diferente. A faculdade pode dar férias quando ele quiser para o professor. Às vezes, a maioria dos professores do ensino superior pegam 15 dias em julho e 15 dias em janeiro. Geralmente, a faculdade faz isso, porque chama o professor para dar palestra, para apresentar algum trabalho dentro da instituição. Perfeito. Já que o senhor falou aqui de professores universitários, eu queria até saber com o senhor o seguinte, existe alguma diferença entre a remuneração desses professores do ensino básico e universitário? Existe uma lei do piso, por exemplo, como existe na rede pública, ou na rede privada não existe esse piso? Fala um pouco assim dessa diferença salarial. Se há como os professores brigarem, por exemplo, não, eu quero o professor do ensino básico, eu quero o mesmo salário de um professor universitário. Ou então assim, olha, pelo fato de eu ter mestrado, ter doutorado, eu exijo um salário maior. Como que os professores adequam esse salário de acordo hoje com as leis trabalhistas brasileiras? Certo. A lei trabalhista geral diz que o professor ele deve ser remunerado pela hora-aula. É diferente do trabalhador urbano, que você recebe por mês. Você vai receber cada hora? Não. Você vai ter um equivalente a quantas horas aulas você está dando na semana. Vai ter mês que vai ter 4 semanas, vai ter mês que vai ter 5 semanas. Então, com 4 semanas você recebe um valor, com 5 semanas recebe um valor a mais, porque você deu mais aulas, certo? Então, por isso, o pagamento é por hora-aula. Mas é geral para todo mundo? Não, não é geral. Aí entra o sindicato, entra com a convenção com as escolas, certo? Na instituição privada, entre o básico, o infantil e o fundamental, deve ser ali por volta de R$11 ou um pouco a mais, certo? No ensino médio, já é um pouco mais, já é 12. E no superior, já é um pouco mais de R$39. Então, isso está lá na convenção, que o sindicato fez com o sindicato dos professores, fez com o sindicato das escolas. Isso não está na CLT. Por isso que muitos professores não sabem quanto é que ele vai ganhar. Sim. Às vezes paga um salário mínimo e está recebendo. E não sabe que não é um salário mínimo. Às vezes está trabalhando lá o dia todinho, dando aula o dia todinho. O que não é para fazer, era para estar recebendo hora extra. Não sabe que na convenção coletiva limita e dá um valor até mais do que um salário mínimo. Então, Mauro, cara, assim, tu não tem noção, ou tu tem noção, cara, do tanto de pessoas, de professores que vem procurando a gente, né, a respeito desses direitos. E assim, eu vejo
os caras trabalhando em muitos lugares. Então, tipo assim, aqui em São Luís, aqui eu vejo aqui o professor trabalhando em várias escolas. Eu acho que justamente para poder montar esses valores, muitas vezes trabalhando extra, sem receber esse extra que tem direito, e acabam fazendo esse esforço. Tu acompanha também isso lá no teu escritório? Acompanho. Inclusive, isso daí é uma diferença entre o privado e o público. O público ele é proibido de trabalhar em várias escolas, certo? O privado ele já pode. Uhum. E aí entra também uma diferença no contrato de trabalho. Quando você é contratado para uma escola, você tem um contrato de trabalho ali para uma escola, certo? Você tem o mês todinho naquela escola. Quando você vai trabalhar em várias, você tem um trabalho específico. Eu digo muito isso com o educador físico. Professor que vai fazer uma educação física, vai fazer uma escolinha. Ele é especificamente para aquele horário. Então, ele pode trabalhar em várias escolas. Uhum. Então, ele tem vários contratos. E ele recebe por hora a aula. Então, ele faz essa composição de salários em várias escolas. E é interessante tu falar isso aí, porque muitos professores, eles confundem o que acontece na rede pública do que acontece na rede privada. Na rede pública, você pode, como professor, ter 2 matrículas. Você pode trabalhar em 2 lugares como professor. Na rede privada, como é privado, né? Então você pode ter esses múltiplos vínculos sem nenhum problema. É isso? Exatamente. Desde que sejam compatíveis os horários. Uhum. Certo? Ele conseguindo dar as aulas deles, as horas-aulas dele, ele pode ter 10, 20, quanto ele quiser. E aí eu já quero deixar aqui uma dica muito importante para você que é professor e que tem mais de um vínculo. Você que tem 2, 3, 4, 5 vínculos. O que a gente tem acompanhado aqui diariamente? Professores que pagam INSS a mais. Porque, imagina, você trabalha aqui em 4, 5, 6 escolas particulares. Às vezes até professores da rede pública que trabalham ali em 2 municípios, né? Tem 2 vínculos. O INSS vai lá, desconta de um contra-cheque. Aí a escola desconta de um contra-cheque, às vezes ali no teto. Aí trabalha em outra escola, também desconta no teto. Uma escola não se comunica com a outra. E aí acabam que todas as escolas fazem o desconto previdenciário no teto. E quando o professor vai perceber, abaixou a cabeça ali trabalhando, às vezes nem percebe, já pagou muito INSS. A gente tem aqui recebido casos assim, Mauro, de professores assim, que têm valores absurdos que o INSS cobrou mais. Na verdade, não é bem o INSS, a culpa às vezes também não é nem da escola, né? Mas tipo caso de 60 mil, de 70 mil reais que o professor foi lesado e tem o direito de recuperar esses últimos 5 anos. Eu acho importante também dar esse alerta para os professores, né? Porque são suprimidos ali vários direitos, é uma classe que trabalha muito, não é? E aí, às vezes, perde valores à toa. Isso acontece também lá no seu escritório, você tem visto esses casos? Acontece, isso aí já é uma outra legislação, que é a previdenciária, né? Já é uma outra especificação da legislação dos professores. E sim, acontece demais isso. Então, ele tem que procurar mesmo um especialista da área para que possa acompanhar esse recebimento e ele não ser lesado. E se você quer saber se você foi lesado, se você tem direito a esses valores, não deixe de acessar aqui no site. A gente vai deixar aqui o link do nosso site. Acessem e procurem, né, um especialista. Procurem alguém que realmente possa ajudar vocês nesse sentido. Doutor Mauro, voltando aqui para o nosso professor aqui da CLT, eu queria conversar um pouco com o senhor. A gente já falou aqui sobre os abusos entre coordenadores, diretores e tal. E aí eu quero falar um pouco sobre a tal liberdade de cátedra, que seria exatamente o quê e como que o professor pode estar exercendo esse direito. Certo. É o direito de liberdade da gestão da aula, certo? Da forma como ele quiser. É a liberdade de expressão, entre aspas, dentro da sala de aula. O professor ele tem liberdade, autonomia de ensinar os alunos da forma como ele achar necessário, certo? A escola não pode se meter nisso. E aí muita gente vê essa barreira como uma ideologia. A escola tem uma ideologia, o professor tem outra. Então, ele quer que o professor siga a escola e, às vezes, isso não é necessário. Uhum. O professor tem que ter a liberdade dele de dar aula da forma como ele quiser, como ele achar necessário. Porém, observando que ele não pode cometer abusos, certo? Como a escola não pode cometer abusos com ele, ele também não pode cometer abusos com o aluno. Uhum. A gente fala de ideologia, muita gente pensa que é ideologia, às vezes partidária, ou às vezes sexual, mas existem várias ideologias de religião, ideologia profissional. Então, tem várias formas de você abordar. Então, o professor ele tem que ter aquela gestão de poder falar sobre tudo e ensinar a forma como ele acha que é o correto. Mas ele não pode negar
que o aluno pense de uma forma diferente. Como a escola também não pode negar que o professor pense de uma forma diferente, exceto os casos, como ideologia religiosa, nas escolas adventistas, certo? Pegando essa como específico, mas existem várias outras de várias formas diferentes, que requerem um específico para aquele professor. Então, se tiver no contrato de trabalho uma especificação de que uma ideologia tem que ser exercida ou obedecida, o professor vai ter que requerer. Perfeito. Então, assim, em miúdo, o senhor está falando o seguinte: o professor, ele tem a liberdade de usar uma metodologia, ele tem a liberdade de cátedra de expor, de conversar sobre determinados assuntos, mas ele tem que seguir ali também um estatuto, uma regra, né, da escola. Ou seja, a liberdade de cátedra ela não é uma liberdade absoluta. Ela está ali também sobre algum tipo de regra, como o senhor bem citou, exemplo de escolas adventistas, as escolas que têm uma determinada linha. Se o professor ele entrar na escola, ali dentro do contrato, tiver dizendo que ele tem que cumprir aquelas regras, que ele tem que cumprir ali o estatuto da escola, essa liberdade de cátedra, ela fica ali também sob essas regras. A liberdade de cátedra é uma autonomia do professor, certo? É uma regra. Então, todas as escolas têm que dar essa liberdade para o professor poder dar aula. Como toda regra tem a sua exceção, as suas exceções são algumas escolas específicas, como a militar. A militar tem suas especificações, então vai vir no contrato de trabalho do professor que os requisitos para dar aula são esses. E aí sim, ele vai se adequar dentro daqueles requisitos, mas dentro do requisito, ele pode ter a liberdade dele de cátedra de falar sobre tudo, inclusive sobre aquilo que está ali. Se ele concorda, agora, Maurinho, eu acho isso... Já estamos aqui já chegando 40 minutos, eu continuo te chamar de Maurinho, certo, como antigamente. Maurinho, eu acho, tipo assim, cara, um negócio meio assim, vamos dizer assim, melindroso. Porque, assim, imagina... você hoje em dia tem um problema muito grande entre lulistas e bolsonaristas. Vamos trazer aqui para o mundo real. Da partidária. Partidário. Certo. Né? Então, eu estava vendo agora, recentemente, a entrevista do irmão do Bruno Galhaço, que ele estava dizendo, isso foi hoje, que ele tem 7 anos que ele não fala com o Bruno Galhaço, porque o Bruno Galhaço é lulista e ele é bolsonarista. Certo. Então, eu estou dando esse exemplo de 2 irmãos, e esse exemplo ele se aplica praticamente em várias famílias. A gente vê briga em grupo, discussão, ou seja, um negócio muito acalorado, não é só no Brasil, mas mundial, né? Tem o pessoal ali dos democratas contra os republicanos. Exato. Não é? E aí a gente se vê na questão, não, liberdade de cátedra. Certo. Aí, como que se exerce essa liberdade de cátedra? Não é? Num sentido em como a gente citou aqui, tem que respeitar as leis do país, tem que respeitar as normas da escola, não é? A escola ela vai para uma determinada linha ou mais conservadora ou mais progressista, tem que respeitar a opinião dos pais, porque os professores, afinal de contas, eles estão ali educando os filhos de alguém, não é? Então, como que o senhor vê hoje esse equilíbrio entre a liberdade de cátedra e o que está acontecendo no mundo em relação a esses assuntos? Esse é um caso que está muito conflituoso hoje em dia, certo? Por quê? Porque realmente, nos últimos anos, a ideologia partidária exerceu uma parte da sociedade muito grande, certo? Então, o professor ele tem ainda o direito de cátedra. Mesmo tendo dentro do militar, que teoricamente seria da direita, bolsonarista, ele pode falar sobre Lula, que seria da esquerda. Ele pode dizer que Karl Marx é a melhor coisa a se seguir. É um direito dele. Mas ele não pode punir um aluno que disser que não, que a liberdade econômica é a melhor solução, certo? Então, o que o professor tem que ter? Ele tem que ter aquela afinidade de poder falar sobre tudo e aceitar as opiniões divergentes, mesmo ele ensinando aquela forma. É totalmente diferente de estar no contrato de trabalho. Contrato de trabalho adventista, você vai ter que falar sobre o Senhor Jesus, certo? Ele não pode chegar lá e falar sobre o capeta. Entendeu? São coisas diferentes, são antônicas, são totalmente diferentes. Então, isso daí é uma diferença muito grande. Apesar de ser direita e esquerda, você está falando de política. Sim. Entendeu? Essa é a diferença. Então, ele não está descumprindo ali, ele está exercendo a lei de cátedra dele.
Agora, doutor, eu vou trazer aqui um caso real de um professor amigo meu universitário, que aí você analisa a maneira jurídica, né? Ele falou o seguinte: Júnior, eu estava dando aula, certo? Na Universidade Federal, e um aluno começou a sentar no colo do outro, pulando no colo do outro, simulando sexo. E eu repreendi no meio da minha aula. E esse aluno, ele veio me denunciar, né, aos meus supervisores, tal, da universidade, como se eu estivesse fazendo isso porque eu era homofóbico. Certo. Então existem esses casos. A gente já falou muito aqui da relação entre os professores com a coordenação com os diretores, mas eu queria puxar um pouco para cá quando essa relação ela começa a ser ferida entre o professor e o aluno, principalmente nesses casos. Como que o professor deve lidar nessas situações? Porque assim, eu entendi que, ao meu ver, não se tratava ali de um ato de homofobia, mas sim de um ato de sala de aula. Tá no meio da aula, como é que o outro vai sentar no colo do outro? E ele até me falou: Júnior, podia ser o namorado na namorada, não, isso não importa, tá no meio da minha aula, eu não vou aceitar um negócio desse. Certo. O objetivo da aula é você ensinar, o professor ensinar e o aluno aprender, certo? Além da interação entre os alunos, antigamente a gente sabe que era bem mais rígido, a gente não podia nem olhar para o lado, a gente não podia conversar que a gente saía da turma. Na nossa escola, lá no Reino era assim, né? Então, a gente era... E outras escolas eram muito efetivas isso. Com o passar do tempo, a gente vê que a mudança da educação das pessoas foi mudando e dando mais liberdade. Tanto é que hoje nós temos muita liberdade, muito também pela rede social. Neste caso específico dele, ele está punindo um ato que é extra-turma, extra-aula. Pode ser ali por estar sentando no colo, algo sexual, pode ser que está comercializando uma venda de droga, que seria um crime, pode estar comercializando uma cerveja, um abadá, ou até um videogame. Isso ali tá fora. Rapaz, agora um abadá tu foi longe, né? Ainda estão vendendo abadá por aí. Teve aí o show do chiclete aí esses dias. Pois então assim, tá fora do ambiente da turma, da aula. Então ele pode fazer, porque ele, além de dar aula, ele é autoridade. Ele pode punir o aluno. Ele pode punir um aluno. O que ele tem que ter cuidado é para não fazer um vexame à imagem do aluno. O que ele pede? Pede para os dois se retirarem. Simples. Não dizer que isso ali está certo ou errado. Isso é como se vergonhice. Você não pode. Aí já caracteriza o preconceito. Exatamente. Entendeu? E tem que respeitar ali a opção, seja homossexual ou heterossexual, que seja dos alunos, e pedir para sair porque está atrapalhando a aula dele, que ele tem autoridade. Fora isso, ele não pode fazer. Então tem um limite ali bem pequeno, e é muito da educação de como o professor vai gerir sua autoridade com a turma. E aí o senhor falou de demissão, uma outra dúvida que os professores têm bastante. O que caracteriza uma demissão por justa causa e o que não caracteriza justa causa? Então, vamos até trazer esse exemplo aqui. O professor, ele está tentando exercer a autoridade dele dentro da sala de aula, mas, de repente, algum aluno se sentiu ofendido. Isso poderia, de certa maneira, caracterizar uma justa causa ou não. As relações ali de cobrança, de atingir meta que os coordenadores, os diretores da escola têm com os professores, eles podem, e o professor de repente não atinge aquela meta, isso daí pode também caracterizar uma justa causa, ou existe dentro da CLT algumas nuances aí que protegem mais o professor nesse sentido? A justa causa, ela está prevista no 482 da CLT, então tem várias possibilidades, vários atos que o professor pode cometer para gerar justa causa, certo? Uma insubordinação, uma dissídia. Caracterize insubordinação. Você mandar o professor dar aula de matemática, ele chega lá e dá de religião. Isso é uma insubordinação. Aí, no caso, a gente já vai também entrar... As coisas até se misturam um pouco, né? Na liberdade de cátedra de novo. Por quê? Porque assim, o professor está sendo contratado... O que acontece na prática? O professor de história está sendo contratado para falar de história. E aí, ou seja, está sendo contratado para falar de história. Aí lá na história, ele, em vez de falar ali de história, ele está fazendo propaganda política para algum político, para algum deputado, para algum presidente,
está fazendo, mas também não está como se fosse uma aula. Está fazendo dessa maneira. O professor pode fazer isso, que ele está protegido pela liberdade de cátedra. Eu tô falando isso independente de ideologia política. Ele pode estar fazendo para lulista, para bolsonarista. Sim. Para o professor entender até onde que ele pode estar realmente exercendo. Eu sou professor de matemática, mas eu quero falar que é de, sei lá, política. Isso é muito sensível, tá? O primeiro ponto é você ser contratado e exercer uma aula e você, pela sua liberdade e consciência, você querer fazer outra aula. Totalmente diferente de você estar na aula de história sobre um assunto e você desenvolver para outra área, certo? São duas coisas diferentes. Uma, você é contratado para dar aula e para dizer, você vai para a cozinha fazer lá o lanche. Aí é totalmente, você saiu, você não está cumprindo uma ordem da escola. Você vai para uma aula 8 horas. Eu não quero, por minha liberdade de cátedra, eu quero dar aula 10 horas. Tá errado, você está sendo insubordinado. Você não está cumprindo uma ordem direta. Já a escola não pode dizer para o professor, por exemplo, nesse caso de história, que ele não pode falar sobre a direita e não pode falar sobre a esquerda. Aí é a liberdade de cátedra dele, entendeu? Por mais que ele esteja falando sobre a independência da África, certo? Como foi... Então, a escola não pode demitir o professor alegando justa causa, porque, na verdade, o professor ele tem algum alinhamento político. Exato. Ele não pode. Não pode, desde que o professor não cometa um abuso, se exceda nesse seu direito, certo? Para ele ser demitido por justa causa, que é o que muitos professores não sabem, tem que ter um processo administrativo, um inquérito administrativo, do qual ele vai ser acusado, notificado, certo? Ele vai ter uma advertência, porque a forma correta de você ser demitido, você tem que ter a primeira advertência, você tem que ter a segunda advertência, que é a reincidência, você tem que ter a terceira advertência, que suspende o seu trabalho por um dia, uma semana, depende de como a empresa quiser, e aí quando vier a quarta, vem a demissão por justa causa. Você está cometendo a mesma falha, ou várias falhas consecutivas. Então tem que ter esse procedimento. É correto fazer isso. Muitas escolas cumprem? Não. Na primeiro erro já demite, certo? E às vezes não dá nem direito para o professor se defender. E ele tem que ter o direito de se defender da mesma forma como ele pede para a escola alguma coisa, a escola tem que pedir para ele. Ele tem 15 dias para apresentar sua defesa para a escola. Recebi uma advertência. Eu tenho o direito de recorrer da advertência. Dizer, eu não cheguei atrasado, eu estava lá. Foi erro de vocês, certo? Então ele tem direito de fazer isso antes de ser demitido. Não é simplesmente ser demitido. Perfeito. Então, o senhor já explicou aqui a diferença do que é uma insubordinação, do que é a liberdade de cátedra, e aí o senhor entrou no assunto da demissão. Eu queria conversar com o senhor sobre esse assunto. Demissão. O professor, quando ele é demitido, e aí, como eu citei agora há pouco, muitos professores trabalham em várias escolas, não é um salário fixo, é hora-aula, então esse salário é variado. Primeiro, como que ele calcula o valor dessa rescisão? Existem hoje formas gratuitas de calcular ou não. Ele tem que contratar um advogado para fazer esse cálculo. Ele pode calcular através do sindicato. A primeira pergunta é essa. Como que funciona essa questão dos cálculos trabalhistas para professores hoje? A maneira mais fácil dele poder acessar esses cálculos. Certo. Hoje temos muitas ferramentas online, certo? Que dá para fazer. O professor ele pode pegar seus últimos meses, pegar a média dos últimos 12 meses de trabalho para formar o seu salário base, ali a média de quanto ele recebeu nos últimos meses. E aí, em cima desse salário, que seria um salário mensal do trabalhador urbano, ele faz todas as outras. 13º, férias proporcionais, FGTS, multa do aviso prévio, ele consegue fazer isso ali até pela internet. Vai dar certo? Alguns sim, outros não. Era isso que eu lhe perguntar, se essas ferramentas... Aqui no nosso escritório a gente não confia muito. Isso, a gente faz lá no papel. Tem até no PJE, no site da Justiça Trabalhista do Maranhão, o PJE Calc, que você pode fazer seus cálculos lá. Então, ele te dá uma ferramenta que a própria Justiça utiliza. Então, eu acho mais confiável ali. É um pouco difícil de usar, mas você pode usar. Eu acho que o professor não vai conseguir usar, porque tem muita especificação ali. Mas ele pode e deve ir ao sindicato, porque o sindicato, sim, tem o seu advogado que vai fazer esses cálculos para o professor, certo? E ele pode também contratar um profissional especialista em direito do trabalho
ou o processo de trabalho, para fazer os cálculos para ele, porque às vezes o sindicato demora muito para fazer, ou às vezes ele quer uma proximidade mais com o advogado, confia em alguém, então ele consegue fazer isso. Além ali dos cálculos trabalhistas, tem ali de repente algum dano que o advogado já vai alertar os professores, também tem isso, né? Exato, tem uns danos de... o dano moral, às vezes o assédio moral, que alguns professores passam, que é proibido diminuir a carga horária, diminuído, proibir o seu salário, mesmo que a escola não queira aquele profissional. Ele vai começar a tentar fazer com que o profissional peça demissão. Então, tira metade das turmas, deixa ele isolado lá, sem nenhuma aula. Isso daí é um assédio moral. Cabe dano moral para isso, certo? E aí você citou essa questão de, às vezes, a escola querer obrigar com que o professor peça demissão. E aí eu queria até entrar num assunto sobre as mulheres, né? Então a gente sabe que existe ainda, infelizmente, ali, às vezes uma perseguição ali em relação às mulheres. As mulheres engravidam, né? E engraçado que eu estava até comentando isso com alguém. Alguém estava falando assim para mim, disse, rapaz, fulana de tal engravidou. E aí agora vai dar trabalho demais no trabalho. E aí eu disse, cara, é muito egoísmo do empregador. O menino tá lá no céu querendo nascer. Aí ele vai dizer assim, rapaz, eu não vou poder nascer não, porque o chefe de mamãe não gosta de mulher grávida. Isso é verdade, isso é verdade. Tem várias coisas, né, que as pessoas falam do trabalho feminino. Tanto a gravidez, como o período menstrual, que a mulher muda o temperamento, a forma de trabalhar é diferente. Às vezes trabalha muito, o período menstrual trabalha menos. Enfim, tem várias formas de fazer isso, mas não pode diferenciar. E isso aí é um assédio moral. E caracteriza também um assédio moral quando a escola ela não quer ficar ali com a grávida, né? Porque a grávida vai faltar mais, vai ter mais momentos ali no médico e tal. E aí a escola, às vezes, sei lá, ela pode querer, de alguma maneira, forçar ali a demissão daquela mulher grávida, ou de alguma maneira querer suprimir algum direito dela. O que o senhor diria para essa mulher que está grávida hoje, que é uma professora, né? Que ela, pelo fato dela estar grávida, ela pode ficar em casa ou ela tem que trabalhar? O que o senhor diria para ela hoje? Quais são os direitos da mulher grávida e quando a escola pode demitir essa mulher grávida e quando não pode? Certo. A mulher grávida, ela tem o direito de estabilidade pela CLT, pela regra geral, certo? Ela tem esse direito à estabilidade. Desde a confirmação da gravidez até 5 meses depois do parto, certo? Mesmo que ela só saiba que ela está grávida depois que ela foi demitida. Então, a escola tem que ou reintegrá-la, se caso demiti-la, ou pagar uma indenização de todos os salários até o quinto mês, depois da gravidez, depois do parto, certo? Então, o que ela tem que fazer? Ela tem que trabalhar, normalmente, ela tem que comunicar. Na hora que ela souber, que ela fizer o exame, soube estar grávida, ela tem que comunicar a escola. É obrigação dela comunicar a escola. Estou grávida. Tá aqui a prova, junta a prova lá na secretaria. O ofício, eu venho através dessa falar que estou grávida de tantos meses, tal, segundo o relatório médico, o atestado médico, que seja. Entregue lá. Pronto, a partir dali ela tem uma estabilidade. Ela não pode ser demitida, de jeito nenhum. Assim, ou como toda regra, tem sua exceção. Só se ela cometer algo do 482 da CLT. Uma insubordinação, ou como você falou, uma dissídia, era para ela trabalhar tanto tempo, ela já não quer trabalhar, já quer ficar em casa, não quer ir para lá. Então tem várias formas, chega embriagada, ou chega complicado. Tá grávida, né? Chega cheia do mel. Tem gente que não gosta, né, de estar grávida, né? Hoje em dia. Tem gente que tá com muita dor, se enche de remédio, chega lá dopada, com sono, dorme no meio da turma. Então, assim, tem várias situações que a mulher grávida faz. Mas ainda assim, ela pode, quando ela recebeu a advertência, recorrer. Ela pode chegar com laudo médico e dizer, olha, por causa da minha gravidez, eu estou sofrendo problemas hormonais que estão me gerando isso. Então, a partir daquele momento, ela já sai de recesso. Sim. Até o quinto mês depois da gravidez, depois do parto. Perfeito, entendeu? perfeito. Doutor, que bom, quero agradecer mais uma vez o senhor estar aqui. Nós estamos aqui caminhando já para a reta final do nosso programa. Certo.
Pessoal, vocês que têm alguma dúvida, deixem os comentários aqui embaixo, que o Dr. Mauro, você vai responder depois todo mundo. Todos. Vai responder todo mundo. Se o senhor quiser até agora deixar algum contato, e-mail, site, ou contato, ou seu Instagram, para quem quiser entrar em contato com o senhor, se interessou, gostou aqui da sua palavra, o senhor pode ficar à vontade também. Você pode me seguir lá no Instagram, no @MauroAquinoADV. Você pode me chamar lá, chama também que a gente resolve. Mauro Aquino ADV. Tem ponto não? Não, tudo junto. Tudo junto. Mauro Aquino ADV. Exato. Beleza, pessoal, então vamos seguir o Dr. Mauro Aquino ADV lá no Instagram e deixem as perguntas de vocês aqui, porque a gente vai responder todo mundo. E também, claro, lembrar que vocês podem estar visitando o nosso site www.advogadojuniorfigueiredo.com.br. É isso mesmo? É. E aí vocês vão encontrar lá muita coisa sobre o professor. A gente procura sempre informar vocês sobre o direito dos servidores públicos, mas professores realmente é o que a gente tem um carinho muito grande e a gente dá sempre essa prioridade para essa classe. Doutor Mauro, voltando aqui para o nosso tema, já caminhando aqui para a reta final, a gente tem vários assuntos aqui para tratar, mas a gente não vai conseguir tratar de todos. Mas eu queria aqui deixar logo um específico, que é o seguinte, a questão do pejotização. Isso. O professor hoje, ele pode trabalhar como PJ, não pode? O que caracteriza uma fraude? O que não caracteriza? Como é que funciona hoje essa questão da pejotização no ensino, no ensino particular? Tá. Hoje, a pejotização, ela está até em discussão no STF, certo? Ainda não foi debatida isso. Até pouco tempo poderia. Quer dizer, até agora pode. Ele pode trabalhar como PJ. Desde que ele não preenche os requisitos de relação de emprego. Qual é? Trabalhar, ser remunerado mensalmente, que é o que todo professor e o PJ faz. Não eventual, ou seja, ele não pode ir na hora que ele quiser, ele tem que obedecer uma carga horária, isso daí, tanto o PJ quanto o professor faz isso. A subordinação, aí é uma diferença entre os dois. O profissional, o professor, ele tem que ser subordinado à empresa, certo? No PJ, não. No PJ, ele é subordinado à sua empresa. Entendeu? Então, ele não tem que responder para a escola. Ele é um contrato entre duas empresas. Então, já começa por aí, primeiro na subordinação. Ele tem ali as obrigações contratuais entre a empresa escola e a empresa do professor. Do professor, isso. Então, o que vai reger o que pode e o que não pode é o contrato. É o contrato. Não é a insubordinação, não é a subordinação direta entre patrão e empregado que exige na CLT. Isso não quer dizer que a escola que contrata um professor via pejotização, que ela não possa exigir algumas coisas que estão no contrato. Exato. Assim, ele tem que obedecer o que está no contrato. Se ele se preencher os requisitos da CLT, se torna uma fraude dessa pejotização. Que seria essa subordinação direta para a escola, do funcionário para a escola e não da empresa para a escola. E depois a personalização, ou seja, só aquele profissional pode dar aula. Quer dizer, eu sou profissional, eu posso contratar um outro advogado para ir no meu lugar numa audiência. Na escola, se for pejotização, o profissional pode contratar outro professor para ir dar aula. Perfeito, entendeu? Interessante. Então, não é unipessoal. Não. Então, o professor, no caso de pejotização, vamos dar aqui um exemplo. Uma instituição me contrata, Júnior Figueiredo, com o Dr. Mauro, para fazer cursos online para essa instituição. Então, como ela nos contratou, não necessariamente nós devemos ser os professores. Exato. A gente ministra, a gente pode, na verdade não é ministrar, a gente coordena para que outros professores possam estar ministrando essa aula para a gente. Seria isso? Exatamente. E aí a escola pode continuar com a gente ou não, certo? É mais ou menos o que acontece hoje com os ensinos à distância, que tem um polo em cada cidade. Você contrata uma empresa lá naquela cidade e ela contrata os professores de lá. Você não pode contratar lá e querer que aquelas pessoas contratadas deem aula. Então, isso daí é uma pejotização legal. Uma pejotização hoje, que é uma fraude,
é você ser professor da escola e a escola chegar para ti hoje, ó, a partir de hoje você vai abrir sua MEI, nós vamos assinar um contrato e a partir de agora você vai ser o PJ. Você só pode fazer isso depois de 2 anos da sua demissão daquela escola, certo? Porque senão é uma fraude, você está ali tirando o direito trabalhista do professor para colocar como uma MEI. Perfeito. Doutor, e voltando para a questão salarial, que é uma dúvida muito grande aqui das pessoas. A questão de quanto mais qualificações técnicas o professor tem na rede particular, né? Na rede pública é uma coisa, na rede particular. Sim. Quanto mais qualificações técnicas ela tem, ela necessariamente ela aumenta o salário. Aí eu refiro tanto a universidades quanto a escolas de ensino básico. Ou vai realmente ali ser regido pelos acordos e pelas regras de cada instituição? Na regra geral, que é a CLT não prevê isso. Prevê apenas a hora-aula, que o professor deve receber por hora-aula. Então fica aberto. E isso acontece para que os sindicatos, tanto dos professores quanto das empresas, façam a convenção coletiva de trabalho dos professores. Ali sim, ele vai estabelecer se o professor pode receber um pouco a mais por uma especialização, por um mestrado, por um doutorado, por um pós-doutorado, e cada um vai aumentando no seu grau. Ou não, se não prevê nada na convenção coletiva, o professor não tem direito. Se prevê, sim, aí ele pode ser exigido da escola. Beleza, doutor Mauro. E a questão que a gente falou agora há pouco, muito sobre as relações, está falando na verdade aqui que está no tema trabalhista, mas entre os professores e as escolas. Agora minha pergunta eu vejo muitos problemas entre atritos entre os professores com alunos, também acontece muito, professores, certo. Alunos. No caso de um desentendimento, por exemplo, entre um professor e um aluno, e que de repente o aluno ali agride, seja verbalmente, seja fisicamente, um professor. A escola responde por essa agressão, dentro da escola, a escola responde por essa agressão em relação ao aluno com o professor ou não? É só o aluno que responde, é só o pai do aluno? Como é que funciona hoje a legislação nesse sentido? A escola responde por uma responsabilidade objetiva. Ela tem que garantir a segurança do professor para que ele exerça o seu trabalho. Então, ele tem que ter tanto uma segurança externa quanto interna. Se acontecer alguma coisa, ela tem que ser responsabilizada. E cabe a ela, no caso, se for algo físico ou moral, tiver as provas, tudo, que foi o aluno conseguir ter autoria, que o aluno é que causou aquele dano ao professor, ele entrar com uma ação regressiva contra o aluno, se for maior de idade, ou contra os pais, se o aluno for menor de idade. A gente falou agora há pouco também sobre a questão de produção de provas, a gente falou quando que o professor pode gravar, por exemplo, uma conversa com o coordenador, com o diretor, mas quando também que o professor, eu já não sei se a gente está ainda na sua área, mas já estamos aqui, vamos lá. Quando que o professor ele tem a liberdade de gravar a sua própria aula para poder usar da maneira que ele achar conveniente, ou às vezes até mesmo comunicando, às vezes sem comunicar com o aluno, e quando que o aluno pode gravar a aula do professor? O aluno é obrigado a comunicar isso para o professor, ele não é obrigado a comunicar. Como é que o senhor vê essa questão hoje? Isso aí é uma questão de uma tênue muito pequena, certo? Primeiro, a responsabilidade do professor com a escola. Ele pode gravar ou não? Ele só pode gravar se a escola permitir, certo? Se tiver no contrato de trabalho dele. Se não tiver, ele não pode. Não pode gravar. Existe os Isso casos... quer dizer que a aula, então, nesse caso, a aula seria como ela não pertence ao professor, mas à instituição. A instituição. Tanto é que a instituição paga para você. Agora, se for PJ, não. PJ não. PJ não. Aí tem que ter no contrato de trabalho que o professor pode gravar sua aula. Gravar. A outra empresa pode gravar, porque ele tá contratando o serviço. E o serviço não pode ser fornecido e ao mesmo tempo sendo utilizado pela empresa. Tem que ter previsto isso no contrato, certo? Para que a empresa do professor possa usar as suas aulas, certo? Tem que ter essa previsão. Tem que estar escrito que ele vai gravar. Tem que estar ciente, tem que ser claro. E a mesma coisa dos alunos. Os alunos que estiver gravando ali, ele tem um direito de imagem do professor. Ele tem que ter autorização do professor para dizer que ele está gravando o professor. Senão, o professor pode exercer o seu direito de imagem. Mas o aluno que está gravando sem autorização do professor,
e aí acontece algum problema na sala de aula. O aluno ele pode usar, ele gravou sem autorização, mas ele pode usar essa gravação contra o professor? Pode, desde que ele consiga provar que aquele era o único meio de prova que ele tinha naquele momento. Uhum. É a única forma que pode ser utilizado. Por quê? A gravação escondida é ilegal. Em regra, ela é ilegal, porque você não sabe o que está acontecendo. Você pode ter sido provocado anteriormente e depois reagiu. E a pessoa só grava a sua reação. Então tem uma quebra da cadeia da prova. Você não sabe se foi na íntegra aquela gravação ou se foi cortado. Uhum. Isso aí já entra no direito criminal da prova, certo? Tem uma cadeia da prova. Se foi alterado ou não aquela gravação, se foi feita uma inteligência artificial nela ou não, que hoje a gente sabe que tem para tudo. A gente não sabe nem o que é verdade e o que é mentira. Então, assim, para que o aluno possa usar, ele tem que provar que era o único meio de prova, aquele que ele estava ali naquele momento e que ele é legal. Uhum. Perfeito. Pessoal, estamos chegando já ao fim aqui do nosso programa. Eu vou deixar aqui a última pergunta. Vou fazer uma pergunta para o Dr. Mauro e vou deixar aqui as considerações finais. Só lembrando que a gente tem aqui o patrocínio do Hotel Pousada Farol da Praia, JF Studio Hotel e Pousada Vila Calhau, todas em São Luís do Maranhão. E a gente está aqui deixando para vocês aqui na descrição desse vídeo um cupom de desconto que quando vocês vierem para São Luís do Maranhão, ou qualquer lugar que vocês estiverem assistindo esse vídeo, quando vocês vierem em São Luís do Maranhão, que é a porta de entrada para Barreirinhas, vocês vão digitar aqui esse código que está aqui, vão dizer que vocês assistiram o vídeo aqui do Dr. Júnior Figueiredo, Dr. Mauro, nas redes sociais, no YouTube, vocês vão ter acesso a esse desconto exclusivo. E só lembrando, o nosso site está disponível, acesse www.advogadojuniorfigueiredo.com.br para você ter acesso aí a muitas informações do direito dos professores e direito dos servidores. E hoje, nosso entrevistado aqui, o Dr. Mauro, é Mauro Aquino ADV. Perfeito. No Instagram, pode acessar Mauro Aquino ADV e você vai acompanhar aqui as postagens do Dr. Mauro, pode chegar lá e tirar dúvida com ele, né, doutor? Você dá essa liberdade aqui para as pessoas, né? Com certeza, dou sim. E assim, eu queria, antes da gente finalizar, só deixar aqui mais uma pergunta sobre a questão de superlotação na sala de aula. Existe, vou dar um exemplo, vamos supor aqui, você é contratado para uma escola de ensino fundamental, por exemplo, né? Você ensina ali crianças e hoje você está ministrando aula ali, principalmente com criança, né? Porque é mais difícil controlar. Sim. Você está ministrando aula ali para crianças de 3, 4 anos de idade e você tem uma turma ali de 5 alunos, por exemplo. Só que a escola é uma empresa privada, vê lucro, quanto mais alunos, melhor para a escola. E aí, como que existe alguma regra? Como é que funcionam hoje essas regras entre os professores e a escola? Que a professora estava ali dando aula para 3 alunos, de repente a gente bota 15 meninos dentro ali. Como é que funciona isso? Certo. Essa é uma regra muito específica. Então, não entra naquela regra da CLT, certo? Na convenção coletiva, ele diz especificamente quantos alunos você pode ter por determinado espaço, certo? Então, se ultrapassar o espaço, você já está descumprindo a convenção. Isso é muito interessante porque o que tem acontecido muito, hoje a gente sabe que temos muitas pessoas que têm as suas formas especiais, que devem ter um acompanhamento especial ou não, e às vezes vê barrado pela escola. Eu não tenho mais vaga, mesmo podendo caber. Então, já aconteceu. Você está falando muito na questão também de alunos especiais, não é isso? Exatamente. Que acontece muito, né? Eu já vi relatos de mães e tal, que tem aquela questão que tem os filhos especiais e que às vezes a escola ali... Exatamente. Aí o que acontece? As escolas têm que provar, através dessa convenção coletiva, que há um preenchimento da turma, de acordo com o que pode ter durante determinado espaço. E aí a mesma coisa para o professor, certo? Ele sabe ali quanto tem de espaço, quantos metros quadrados tem uma turma e quantos alunos podem ter por metro quadrado, certo? Passou a mais, aí ele vai no sindicato dizer, olha, passou 10%, passou 20%. Esse a mais é definido como? Como é que o professor tem acesso a esse? Olha, aqui é a mais. Aí ele vai ter que ter a metragem da turma, né? Ver o metro quadrado da turma e ver quantos alunos tem. Porque tem que ter tantos alunos por metro quadrado na convenção. Eu confesso que eu não sei essa resposta, mas vou lhe fazer. Eu não sei também se o senhor sabe essa resposta, mas vamos lá, vamos para lá.
existe a diferença entre lá no ensino fundamental, criancinhas, situação de criança, pode ter 10, 15. Agora, se for universidade, pode ter mais. Se for ensino básico, existe essa metragem de segmentado ou é comunzão? É diferente. Igual o salário do professor. Do básico infantil, existe para um, fundamental outro, ensino médio outro, faculdade outro. A mesma forma é para o preenchimento da turma. Lá no infantil, que precisa de mais reparo, que vai tomar banho, vai dormir, vai almoçar, ali é um. Já no fundamental já é outro, no médio já é outro. E na faculdade outro. Geralmente vai crescendo, certo? Vai crescendo a quantidade. Então, assim, o professor, na verdade, ele pode reclamar formalmente quando ultrapassa esse limite. Ele não pode reclamar, por exemplo, quando, de repente está dando aula para 3 alunos, aí chegou mais 5. Isso aí ele não pode, se está dentro do limite, do espaço e da quantidade disso, ele não pode acusar. Não, ele não pode. Ele tem que dar aula até determinada quantidade. Ele pode chegar lá ou pode dar aula para metade, mas ele não pode dar aula a mais daquele limite. Perfeito. Doutor Mauro, só para encerrar aqui, eu queria deixar uma pergunta para o senhor. A gente sabe que existe no direito brasileiro a perda de uma chance. Sim, isso é importantíssimo. E aí eu queria que o senhor explicar aqui para o professor quando que ele perde essa chance, quando que a escola pode demitir o profissional, quais são os períodos que ele pode demitir, por exemplo, ali no meio do semestre, não pode. Como é que funciona isso hoje em relação à perda de uma chance? Certo. Isso é uma construção jurisprudencial. Não existe na lei, não existe nos livros, existe nos julgamentos. Isso quer dizer o quê? Uma perda de uma chance, você sabe que todo ano letivo o quadro de funcionários é fechado, às vezes no final do ano anterior ou até no começo do ano, certo? Então, o professor que sai ali no primeiro bimestre, no segundo bimestre, no meio do ano, ele sabe que ele vai ter uma dificuldade muito grande de entrar em outra escola, porque os quadros das escolas já estão todos fechados. Como a gente falou das férias, geralmente a escola dá férias só no final do ano. Então, da mesma forma, ele não troca funcionário ali. É diferente, não tem uma rotatividade muito grande de professor como é no mercado, como é no comércio. Então, quando o professor sai, dificilmente ele vai entrar em alguma outra empresa. Então, aí ele pode alegar, isso aí é só na justiça, que ele perdeu uma chance, que ele vai passar tanto tempo sem trabalhar, porque ele não consegue se alocar em outra empresa. E aí ele tem que provar, por A e mais B, com as suas justificativas, que ele teve esse prejuízo por ser demitido. E ele pleiteia isso junto à Justiça do Trabalho, com um profissional específico do direito do trabalho. Qual é o passo a passo que um profissional que sofreu esse tipo de abuso, que ele deve fazer? O primeiro passo é ele procurar o sindicato. Primeiro passo, ele vai procurar o sindicato, dizer que ele teve uma demissão injustificada, né, sem justa causa, e que lhe causou um prejuízo, porque ele não consegue mais trabalhar ali. O sindicato vai tentar entrar com a escola em contato para tentar fazer um acordo, uma recontratação desse funcionário para a escola, mesmo que seja para a sala de aula ou para algum outro local. Não conseguindo, o sindicato pode entrar na justiça alegando isso, que ele não conseguiu em outras escolas, como também ele pode contratar um advogado particular que aí vai fazer esse trabalho mais minucioso para atender ele de uma forma mais específica e alegar judicialmente que ele foi prejudicado por causa dessa demissão. Pessoal, então, conversamos aqui hoje com o Dr. Mauro Aquino, meu grande amigo de escola. Para quem não sabe aqui, Dr. Mauro Aquino estudou na mesma escola que eu, Reino Infantil aqui no Maranhão. Ele tem assim, essa carinha de novo, mas ele é mais velho que eu, 1 ano. Né? Eu era de uma sala, ele era de outra sala. E agora a gente se encontra aqui na advocacia. E, gente, quero agradecer o senhor, doutor Mauro, por ter aqui deixado aqui essa aula aqui pra gente, pros professores. Eu tenho certeza que muitos professores tinham muitas dúvidas e agora tiraram essas dúvidas com o senhor, especialista em direito do trabalho. Quero que o senhor deixe uma mensagem aí pros professores, pode deixar seu contato, pode dizer quais são as áreas que o senhor atua hoje preferencialmente, se o senhor continua no direito do trabalho, se o senhor atua em outra área. Conte aí pra gente, como é que as pessoas acham do Dr. Mauro e como é que o Dr. Mauro pode ajudar elas? Primeiro, doutor Júnior, é uma honra estar aqui. Como eu já falei no início, aqui é uma honra. Esse bate-papo aqui é muito bom.
muito caloroso. Para os profissionais de professores da pedagogia, eu digo que é a melhor profissão, é a profissão base de todas as outras, do qual a gente vê no Japão que só o imperador e o professor, as pessoas fazem referência, certo? Incrível, então, incrível. Incrível, é uma outra educação. Eu acho que é a melhor profissão e deveria ser a mais valorizada, né? A que deve receber melhor, a que tem que ter as melhores qualidades de trabalho, que eu creio que vocês, profissionais, têm muito a ganhar com isso. Tem que ir atrás de seus direitos, tem que contratar os profissionais especializados com isso. A gente no escritório, a gente tem outras áreas, já trabalhei com milhares de coisas, tenho um leque muito grande de experiências, sou especialista em direito do trabalho, processo de trabalho, mas sou, vamos dizer assim, especialista no trabalho. Na advocacia, com empresarial, certo? Trabalho muito com violência contra a mulher. Isso é importante, né? A violência contra a mulher, às vezes até na própria escola também, né? Tem a violência doméstica, mas tem também essa violência, como a gente falou agora há pouco, às vezes do aluno agredir e tal, é importante também. Isso. Exatamente. Essa parte empresarial puxa várias outras, que seria a tributária, puxa a cível, puxa a consumidor, puxa essa área criminal também, básica. A gente pega criminal, mas aí eu tenho outros especialistas exclusivamente para criminal, certo? Então, assim, nosso trabalho é mais nessa parte de network e de consultoria para as empresas. Vai corrigindo todo o seu trabalho preventivamente e vai fazendo aquela empresa que era negativa ali, que fazia tudo errado, para fazer tudo certo, certo? Perfeitamente. Então, hoje, quem quiser encontrar o Dr. Mauro, vai no seu endereço, entra no Instagram. Lá no Instagram, vocês vão ver muitos vídeos lá. No Instagram, então. O Instagram, então, hoje, que é o principal contato do Dr. Mauro. Exato. Só pode repetir o Instagram? O Instagram é Mauro Aquino ADV. Vocês podem ir lá. Pronto, perfeito. Pode ser Brasil todo? Pode ser, todo mundo. Beleza, então. Gente, então... Doutor Mauro, muito obrigado, tá bom? Depois vamos combinar aquele futebol que a gente jogava quando a gente era criança, né? Quando a gente era adolescente, vamos combinar esse futebol de novo, tá bom? Gente, obrigado, agradeço mais uma vez. Não esqueçam de acessar o site. Quero pedir que vocês se inscrevam aqui nesse canal, pessoal. Se inscrevam nesse canal, porque vocês vão receber notificações importantes que falam do direito de vocês, direito dos professores. E próximo programa a gente vai entrevistar aqui uma psicóloga que vai falar com vocês, explicar para vocês, professores, como que funciona hoje essa questão de problemas psicológicos hoje dentro das escolas. A gente sabe que, infelizmente, aí é uma epidemia de problemas psicológicos e ela é a doutora Liane Milhomem, ela é especialista em psicologia educacional, professores, educadores, alunos, e ela vem fazer esse bate-papo aqui com a gente. Então acompanhe já na próxima semana, tá? Esse bate-papo aqui com a doutora Liane. Gente, é isso aí. Muito obrigado. A partir de maio, as empresas, as escolas são responsáveis sobre a qualidade psicológica dos funcionários. Perfeito, muito bem lembrado. Então ela vai ser importantíssima aqui para já adentrar nesse plano. Muito bem lembrado, doutor. Gente, então é isso aí. Muito obrigado e até o próximo programa.